Muito bem, estamos aqui no canal Maurício Campos Entrevista, com o delegado de Polícia Civil e delegado regional, Luiz Eduardo Benites, para falarmos sobre questão de segurança. Em junho, comemorou-se o mês de combate à homofobia, ao preconceito de gênero sexual, mas também essa pandemia nos trouxe, ou aumentou os problemas que existiam em termos de segurança pública, como a questão da violência contra a mulher. Então, vamos falar sobre esse tema. Agradeço a disponibilidade, delegado. Estou vendo que o senhor, não sei se o senhor é ativista do Núcleo Bagense de Proteção Animal, mas que ama cachorro, né? Então, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que as internautas assistirem a nossa entrevista. Bom, Maurício, satisfação conversar contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui atrás dá para ver que nós estamos gravando de dia, né? Tem bastante sol, né? E realmente, aqui em casa nós temos os animais todos aqui, quer dizer, né, companheiros, né? Que são da família, né? São entes da família, gato, cachorros, temos de tudo aqui em casa, né? Bom, tu sabe, Maurício, realmente, essa questão que tu colocou sobre segurança, né, nós, não só daqui de Bagé, né, a nossa regional, ela abrange 14 cidades, né, e são 12 órgãos policiais, é uma região bastante ampla. Se nós formos somar a população de todas essas cidades aqui que compõem, dá em torno de quase 350 mil pessoas, em torno, né. E desde que a gente assumiu a regional em 2017, né, após o término da administração do delegado Alcindo Dutra Martins, né, que estava a titularidade aqui, nós entramos num período bastante difícil, né? Foi um período assim bem conturbado, porque até meados de 2015 nós vivíamos aqui em Bagé num céu aberto, né? Porque nós estávamos entre as 17 cidades menos violentas do Brasil, né? Isso não sou eu que digo, quem diz era o Observatório de Criminalidade, que é editado pelo Ministério da Justiça anualmente, né? Então nós estávamos entre as cidades menos violentas do país. Isso era um registro muito satisfatório. Vinha também, claro que isso veio de uma ação desenvolvida em Bagé há muitos anos, né? E eu acredito que nós também colaboramos para que tivéssemos tido esses números, né, durante todos esses anos, né, justamente porque a questão que é um fator de medição da violência nas comunidades mundialmente, né, um fator de avaliação de violência, são as mortes violentas, né, Maurício? O número de homicídios. Então, até meados de 2015, nós tínhamos uma média de 7, 6 homicídios por ano, e todos elucidados. Nós estávamos no padrão de uma Alemanha, né, no padrão de uma Dinamarca, de uma Suécia, né, porque todos os homicídios que aconteciam em Bagé eram elucidados. Eram crimes fáceis de investigar e fáceis de elucidar. A partir de 2016, essa realidade se modificou. Se modificou por quê? Porque nós tivemos uma interiorização de organizações criminosas que começaram a atuar já no centro do país de forma mais organizada, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e depois, de algum tempo, essas organizações passaram a vir para o sul do país, né, afetar outros estados, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Principalmente começaram a atuar nas regiões metropolitanas desses estados do sul, né? O Rio Grande do Sul até foi um dos últimos a ser afetados, né, por essa ação dessas organizações criminosas. E teve algum tempo, e a gente se sentia descansado por causa disso, porque estava concentrado na região metropolitana. Só que a partir de 2016, né, começou a ocorrer uma interiorização dessas organizações criminosas, né, associadas a outras organizações do centro do país. E tudo em função da disputa por pontos de distribuição de drogas, né, e na busca da hegemonia, né, desses grupos um em relação aos outros, né. Então, nessa guerra, né, o interior do estado também passou a ser atingido. E Bagé
também acabou sendo engolida por essa onda, né? Isso também veio muito em função dessa questão das movimentações de presos pelo sistema prisional, né? Então, aqui em Bagé nós temos um presídio regional, então essas comunicações começaram a ocorrer, né? Diz um ditado, né, que Deus cria, o diabo esparrama e eles por si só se juntam. Então, acabou que se juntaram e acabaram dando problemas aqui na nossa comunidade. Tanto foi que nós sentimos, no ano que eu assumi a regional aqui em Bagé, nós que tínhamos 7, 6 homicídios por ano, nós pulamos para 22 homicídios. Num ano, nós tivemos 22 homicídios. As nossas delegacias distritais, elas não tiveram paradeiro. Estávamos, assim, uma certa pandemia, né? Vamos dizer assim, em termos de mortes violentas em Bagé. E muitas dessas mortes relacionadas em disputa de pontos de droga, né? De busca de hegemonia, de imposição de força, né? Das pseudo-chefias, né? Do crime ali e tal, para querer se impor. Bom, 2017 nós enfrentamos esse problema, nós trabalhamos muito isso aqui em Bagé, não só aqui em Bagé, mas em toda a região, Dom Pedrito, São Gabriel, Pinheiro Machado também, todas essas cidades nós tivemos reflexos disso. E trabalhamos muito, e nós conseguimos diminuir em 2018 o número de homicídios, né? Já diminuímos com um patamar de 22, nós caímos para 13, né, em 2018, metade, né? Quase 50%. Em 2019, nós caímos para 12 homicídios. Voltamos um patamar mais aceitável, né? Dentro daqueles da Organização Mundial da Saúde, né? Que ele estabelece um patamar de 10 mortes por cada 100 mil habitantes. Então, melhorou muito a nossa situação de violência. Claro que isso não é um trabalho só nosso, né? É um trabalho que envolve a Brigada Militar, envolve a Polícia Civil, envolve outros organismos aí da cidade, todas as delegacias, né? Todas as investigações, todos colaboraram para que isso acontecesse, né? Por que nós priorizamos também muito isso, né? Porque as mortes violentas, além delas corresponderem ao índice de violência nas comunidades, né, elas são um fator de imposição da lei da selvageria, né, da imposição do crime sobre a comunidade, porque através das mortes, né, do silenciamento de opositores, né, as chefias, os mandantes dos grupos, eles se impõem a lei deles nas comunidades, nos bairros, nas vilas, e com isso gera uma sensação de medo, de temor, né? Então, nós, com a resolução desses homicídios, nós acabamos por cortar com essa linha, né? E também estabelecer uma posição de presença do Estado, né? De resposta do Estado, né? Porque um dos fatores, assim, que são elencados, Maurício, sempre por a maioria dos especialistas de segurança pública, se tu tiveres oportunidade de ver, e os nossos internautas tiverem oportunidade de ver, uma das principais causas estão relacionadas com as mortes violentas, com os homicídios, e principalmente com a questão da impunidade, né? Quando nós temos uma morte violenta e nós não temos uma autoria esclarecida, isso estimula que ocorram outras mortes, né? Então, aqui em Bagé, na região, nós não somos adeptos daquele conceito que já ouvimos falar em alguns outros lugares, né? Quando ocorre uma morte, né, não nos interessa que tipo de vítima é, se a vítima está relacionada com tráfico ou não, ou com o que quer que seja. Nós não entramos naquela ideia assim, se mataram entre eles. Não, isso não vigora aqui, né? Aqui vigora descobrir quem é que foi, esclarecer a morte, né? Dar uma satisfação para a família da vítima, para a comunidade, para saber quem são os responsáveis, imputar esses responsáveis a autoria do crime, né? Fazer com que possa ser aberto um processo criminal, e esse processo criminal seja claro, transparente, público, né, e dê a responsabilidade que tem a dar a quem quer que seja, né? Então, havendo isso, há uma sensação de que não há impunidade, porque os crimes são investigados, a autoria é esclarecida, né, e o Estado funciona, dá uma resposta para a sociedade, seja mais cedo ou mais tarde, mas o Estado dá essa resposta. Então, isso é importante.
Na medida em que esses processos vão se formando e as pessoas vão sendo responsabilizadas, isso é um desestímulo, né, para que outras condutas dessa natureza ocorram, e isso tem uma força em sequência, em cadeia, que acaba resultando também na diminuição de outros delitos que ocorrem, de modo geral, nas comunidades. Então, por isso que é importante esse tipo de trabalho, e que vem tendo sido feito. Você citou aí essa questão do mês relativo à questão do respeito às comunidades LGBT+, né, esse mês de julho, né, mas também tivemos esse mês de julho, né, uma forte movimentação a nível nacional e a nível internacional pela questão das mortes negras, né, pelas mortes dos afrodescendentes. Então, isso também é um fator desse mês, também foi de muita reflexão em toda a sociedade, né? Nós temos, assim, também índices muito preocupantes da morte, né, de jovens, né, e principalmente de jovens negros, né, de modo geral na sociedade, né? Isso tem várias questões, variáveis, né, como a gente diz, desse problema, né? Desde a questão da discriminação, do preconceito racial, né? Há também a questão econômica, né, na qual a maior parte dessa população ela vem sofrendo ao longo dos anos, né? Então, isso tudo gera estarem mais vulneráveis e suscetíveis a processos de violência, a processos de exclusão e também a questão da criminalidade que afeta muito essas comunidades, né, e a esses grupos sociais, e por isso nós temos índices assim, bastante preocupantes, né? Também é preocupante essa questão com relação aos jovens de modo geral, né? Mas principalmente esses jovens relativo à questão da homofobia, né? Porque é uma comunidade que ela vive muito marginalizada ainda na nossa sociedade, e como vivem nesse processo de marginalização, muitas das coisas que ocorrem, né, o Estado mesmo, a polícia nem fica sabendo, né? Então, são sujeitos a várias espécies de violência, de exclusão, que o Estado não tem nem como intervir, porque não tem nem conhecimento, né? Então, isso é um problema sério, né, que essas homenagens que se fazem, esses meses, né, dia tal, dia isso, aquilo, é uma forma de conscientizar, de tentar chamar a sociedade, de mostrar, colocar na vitrine esses problemas, né, que nós não podemos esconder, né? São questões que envolvem a nossa sociedade e que tem que ter uma resposta, né, por parte do poder público, mas não só por parte do poder público, né, mas também por uma mudança cultural que a gente precisa ter também, né, na sociedade. Né? Nós precisamos aceitar as pessoas, né? Nós precisamos fazer com que essas pessoas sejam assimiladas pela nossa sociedade, né? E tenham o seu espaço, né? E tenham a sua condição de exercer a sua liberdade, a sua iniciativa, né? No espaço social. Então, isso é deverasmente muito importante. Nós estamos enfrentando também, nesses últimos tempos, Maurício, um problema muito sério com relação à questão da violência intradoméstica, né, nas casas, né, em face desse período de pandemia. Não só a violência contra a mulher, mas também contra crianças e contra idosos, né? Então, esses grupos, assim, também, eles estão bastante vulneráveis nesse período, né, porque alguns que já vinham sofrendo processo de agressões, né, nesse período se tornam mais intensos, né? E essa questão da visibilidade, novamente eu volto a falar, né, ela é muito difícil, né? Fica muito no âmbito interno do lar e às vezes as pessoas, né, os vizinhos, aqueles que têm conhecimento não querem tomar partido, né? Até mesmo porque podem se sentir incomodados ou ter que se incomodar, né? E essas questões às vezes tomam um vulto tão grande que começa com agressões cotidianas e pode ir até a morte, né? Então, é uma situação bastante preocupante. Nós estamos com campanhas esse mês também com relação a essa violência contra a mulher, né? Nós temos a campanha da Máscara Roxa,
e a do sinal na mão, né? Então, nós estamos utilizando do serviço das farmácias, né? Porque as farmácias é um modo que a população sempre chega, né? Para buscar um apoio, né? Às vezes as pessoas não têm condições de ir numa delegacia, não se sentem confortáveis ou não há um espaço para isso, mas há espaço para ir na farmácia, né? Então, ali na farmácia pode-se buscar um socorro, um auxílio para essas mulheres, né? Para esse público que está necessitando, né, desse auxílio por parte do Estado. Mas isso é o âmbito geral, né, que nós temos de segurança, né, que viemos trabalhando ao longo desse tempo. Mas a segurança pública, né, Maurício, ela não se resume só a isso, né? A gente, quando fala em segurança pública, ela atinge tanta coisa, porque, desculpa, falando em tom meio professoral, que eu não consigo escapar, porque são 16 anos de magistério, né? Mas, assim, a segurança pública, as pessoas relacionam muito conosco, com a polícia, né? Só que a polícia, o próprio termo polícia, ela tem uma origem lá na Grécia Antiga, na famosa polis, né? Que era polis sinônimo de cidade. Mas a ideia da polis, a ideia da polis inicial era de que não era só cidade, né? Era a ideia de cidade, administração, e dessa ideia veio a ideia de polícia também junto, né? Mas a polícia no sentido, assim, de organizar a sociedade, de administrar a cidade. Então, a polícia teve sempre essa ideia de ligada com a administração, com a imposição de limites, né, com a política, né? Então, a ideia de polícia está ligada a tudo isso, está ligada à ideia de Estado, né, de constituição do Estado. E o que a gente tem visto, assim, é que as pessoas têm uma ligação muito assim, a ideia, estamos tendo problemas de segurança, mortes, roubos, furtos, é um problema que a polícia tem que resolver, né? Muitos colegas da imprensa sempre chamam a questão da polícia, né? A polícia trabalha uma parte desse problema, né? Que é a repressão, né? É a parte final da questão, né? Nós temos que ver, me parece, sempre ter uma visão um pouquinho mais abrangente dessa questão, né? E lá atrás, na raiz do problema, né? Então, a polícia vai atuar no efeito da causa, né? E vai dar uma resposta importante, necessária, mas não é a única resposta. Se há algum problema de segurança pública, é porque há uma falha em outros setores do próprio Estado, né? Estado aqui que eu me refiro não é o Estado, eu estou falando de Estado em sentido amplo, é a União, no caso do nosso modelo de Estado, que é federativo, né? É a União Federal, é os Estados-membros e são os municípios. Todos são responsáveis pela segurança, né? Todos têm uma parcela. E a responsabilidade dos entes vem não só do serviço de repressão, mas também pelas outras áreas, né? Pela área da saúde, né? Pela área da educação, pela área do saneamento básico, pela área da iluminação pública, né? Pelo acesso, da oportunidade de acesso às pessoas aos bens e serviços, né? Então, isso é resultado de quê? É de ações que têm que ser desenvolvidas por outros setores, né? E que a polícia ela vai trabalhar sempre nos efeitos disso. Aliás, a polícia sempre trabalha quando os outros serviços começam a falhar, né? Então, quando nós temos falha em outros serviços da administração pública, da gestão pública, isso estoura na polícia. A polícia vamos dizer assim, é a vitrine, é a vidraça da coisa, né? Mas, na verdade, o que nós temos? Nós temos um problema anterior, né? Então, nós temos um problema que está situado numa falta de visão de gestão pública, né? De gestão pública qualificada e que ampla, né? E que veja os diversos aspectos da sociedade, né? E não foque somente num dos aspectos. Nos últimos anos a gente vê muito essa questão da moda, né? Da moda de se falar em segurança pública, né? Tem sido um vetor político muito importante, as pessoas têm colocado isso como um vetor muito importante, mas é um vetor parcial, né? É um vetor limitado dessa questão, né? Me parece assim que nós vivemos
uma situação muito complexa, né, de mais ou menos de uns 40 anos para cá, do modelo de gestão pública que pouco evoluiu, ou nada evoluiu, e nada apresentou de novo. Né? Nós vemos aumentando o número de crimes, as pessoas vêm aumentando o número da segurança, aqueles que podem, né? Que têm condições financeiras, né? Colocando grades nas casas, colocando cerca elétrica, câmeras, né? Alguns fecham os bairros, fazem bairros fechados, criam muros, né? Então, mas isso paga segurança particular, né? Municípios gastam fortunas em sistemas de vigilância de câmeras, né? Para empresas que pagam, né? Verdadeiras importâncias assim, significativas, né? E aí aqueles vídeo monitoramentos às vezes tem que ser trocados porque o equipamento não sei o quê, se gasta um monte nessa palhafernária toda de segurança e se investe pouco, né, em questões que são necessárias e básicas para melhorar a questão de segurança e que são anteriores à repressão, né, e ao sistema de autoproteção, né, que seria investimentos, por exemplo, em questão de educação, né, em questão de saúde pública, de saneamento básico, de oportunidade para as pessoas. Né. Hoje mesmo nós vivemos uma situação bastante complicada esse ano, né, com essa pandemia. Grande parte das crianças, dos jovens, estão tendo aulas parciais, né? Aulas, acesso à educação limitado, né? Quer dizer, essas aulas por videoconferência, né? Por esse sistema que nós aqui estamos utilizando, que nós somos privilegiados em poder utilizar, né? Mas a maioria das pessoas não tem esse acesso, né? Como é que um jovem vai estudar lá com o celular do pai, né? Acessar uma aula, né? O pai precisa do celular para trabalhar também, né? E não tem um sinal de internet disponível, ou até o professor também não tem, né? Então é muito complicado. E aí as pessoas ficam sem ter o que fazer, ficam alheias, né, ficam soltas aí na rua, no espaço público, e às vezes até se aglomerando, né, porque não tem uma outra opção, né, não existem os meios disponíveis, né, e acabam gerando mais problemas ainda. Né. Isso por quê? Porque nós temos uma sociedade extremamente desigual e que não apresenta respostas para isso, não está apresentando respostas para isso. Né? Esse ano, praticamente, a educação é quase que um ano perdido. Né? E o ano que vem, né? O que vai ser o reflexo, né, para essa geração o ano que vem? Né? Isso é uma coisa terrível, né? Porque nós estamos assim, já estamos anos atrás de outros países. Né? Nós tínhamos países assim, que, como o Brasil, estavam no mesmo patamar, né, ou patamar inferior, muito inferior ao do Brasil, como a Coreia, como Singapura, a própria Austrália. Né, vários países estavam muito atrás de nós, né, em anos, né, em poucos anos, em investimento em educação, em cultura, né, em disciplina, em organização, em estados democráticos, né, diga-se de passagem, sem necessidade de nenhum regime autoritário, nenhuma intervenção de A ou B ou C, eles construíram um futuro totalmente diferente. Né? Nós, além de termos perdido todo um espaço de tempo nesses últimos 30, 40 anos, né, esse ano está sendo uma tragédia. E o ano que vem isso vai ter reflexo. Né? Reflexo nessa geração, reflexo na segurança pública, reflexo na vida das pessoas. Então, isso é algo que nos preocupa bastante, tu sabe? E nos deixa bastante apreensivos, né, para toda essa situação. Desculpa, eu falei, mas eu deixei a oportunidade de tu falar também, né? Pergunte aí também, né, meu amigo? Não, foi boa a sua explanação, mas as suas explanações me geraram algumas perguntas. Antes de nós entrarmos na questão da homenagem ao LGBT+, a questão racial, de preconceito racial, o senhor lá no início falou da interiorização da violência, né? Do tráfico de drogas, das facções indo para os presídios. Recentemente, nós tivemos um presidiário de Bagé que foi transferido para o presídio federal, de Charqueadas para o presídio federal, enfim, que arquitetou, segundo investigações da polícia, várias tentativas de sequestros, enfim. Mas eu pergunto, essa interiorização da violência não seria também
um fator da falta de efetivo policial? Eu pergunto porque recentemente, acho que em 2018 ou 2017, a Polícia Civil, não me lembro se foi já no governo Eduardo Leite ou no governo Sartori, fez um concurso público para delegados e para inspetores e escrivãos. O vice-governador é um delegado da polícia, é um delegado ativo, foi chefe de polícia no governo Tarso Genro, mas as nomeações do pessoal tá muito lenta, e isso também gera um déficit para com o serviço público da segurança, né? E as ocorrências são online, excelente, mas essas ocorrências elas vão ter que ser investigadas, apuradas no futuro, né? Não sei se isso só me fiz entender ou se isso contribui também para entender. Claro. Não, perfeito, Maurício. Assim, ó, a questão de efetivos, né? A Polícia Civil, ela trabalha com menos de 50% efetivo previsto da década de 70. Nós temos uma previsão, foi previsto na década de 70 em torno de 9 mil agentes policiais civis, né, para trabalhar no serviço de polícia judiciária no âmbito estadual, né. Bom, isso na década de 70, nós já está há mais de quase 50 anos, né? Nós nunca conseguimos isso, né? A Polícia Civil nunca conseguiu isso. Eu entrei na polícia na década de 90, já entrei com déficit, né? Trabalhei toda a minha vida com déficit de gente. Isso é uma realidade que dificilmente vai ser constituída, modificada, né? Por outro lado, nós também temos um problema também de uma falta de resposta da administração e da falta de condições da administração de resolução do problema de caixa do Estado. O Estado está atravessando um problema financeiro sério. Isso começou já na administração do doutor José Ivo Sartori, tem atravessado a administração do senhor Eduardo Leite, e me parece que vai continuar ainda nas próximas administrações. A verdade é assim, ó, como a única entidade que tem condições de resolver problemas de ordem financeira é a União, porque ela tem a Casa da Moeda, né? Ela emite dinheiro, né? O Estado não emite, os Estados membros não emitem dinheiro, o município não emite dinheiro, não tem como, né? Então, o que vive da arrecadação os impostos, a arrecadação de impostos que nós pagamos, inclusive nós, servidores públicos, pagamos, descontados, né? Inclusive na folha, né? E o que os empresários descontam, o que os autônomos descontam, o que todos nós descontamos. Então, é uma relação muito arrecadação e o que tem para pagar. É isso, né? Bom, a Polícia Civil, ela trata de um trabalho especializado e hoje, por exemplo, eu digo para as pessoas, né? Não é fácil tu colocar, fazer um concurso, né, e lotar efetivos na Polícia Civil, né? Não porque a questão somente a questão econômica, mas também pela questão da especialização que é necessária. Então, hoje, para te ter um delegado, o delegado tem que ser bacharel de Direito, né? O concurso é extremamente difícil, está cada vez mais difícil, né? Então, cada concurso que abre tem 20, 30 por vaga, né? As pessoas têm que ter, pelo menos tem que ter uns 2 anos estudando no concurso, assim, 40 horas por dia, para passar no concurso. O concurso é difícil, né? Mas não é só a parte intelectual, tem também a parte física, né? Então, é um concurso difícil, né? É difícil de entrar. Para a gente também, o agente hoje tem que ter curso superior. Há 20 anos atrás, entrava-se na Polícia Civil com 2º grau. Hoje não entra-se mais com 2º grau, tem que ter um curso superior. Não precisa ser bacharel em Direito, pode ser bacharel em qualquer outra área, de qualquer curso, né? Educação física, veterinária, informática, né? Então, várias áreas. Hoje nós temos na Polícia Civil gente formada em diversos setores, em diversas áreas, né? Isso é bom para a polícia, né? Porque nós trabalhamos com pessoas com diversas informações e que elas ajudam nas investigações, né? Nós temos, às vezes, uma investigação
de organização criminosa, que tem que ver com contabilidade, com questão de movimentação de recursos, nós temos policiais civis que têm curso de contabilidade, contadoria, economistas, nós temos gente de todas as áreas, né? Nós temos gente formada em veterinária, né? Então temos gente que, tem um crime lá de abigeato, nós podemos recorrer de colegas que são formados em veterinária, furto de agrotóxicos, nós temos colegas formados em agronomia, então, são várias as especialidades. Então, juntar essa questão do econômico com a qualificação para preencher um tipo de atividade que cada vez se torna mais técnica, né? Uma exigência cada vez maior, né? Então, é difícil. Então, nós temos essa dificuldade, né? Até é um setor assim que cada vez da polícia ela tem a tendência a se especializar mais, né? Então, nós temos gente que trabalha com organizações criminosas, nós temos gente que trabalha com a questão dos crimes contra vulneráveis, mulheres, crianças, idosos, né? Nós temos gente que trabalha com crimes ambientais, né? Temos gente que trabalha somente com crimes de mortes violentas, né? Tem gente especializada somente em crime patrimonial. Então, nós temos assim, tributários, crimes contra a administração pública. Então, são várias frentes, muitas frentes, pouca gente. Várias frentes e pouca gente. Então, isso realmente influencia. Mas o que tem, vamos dizer assim, de certa forma, nos dado um certo grau de oxigenação e fôlego, né, é justamente a qualificação dos quadros atuais, né? A qualificação e o uso da tecnologia, né? Eu digo, se não fosse hoje o uso dos sistemas que nós temos hoje, né? Hoje um inquérito policial que estrutura a prova, que vai para o Ministério Público, que vai para o Judiciário, ele está todo sendo construído eletronicamente, né? Então, hoje nós precisamos de vamos precisar de menos pessoas dentro das delegacias e vamos ter mais gente para fazer o trabalho de rua, o trabalho de investigação, o trabalho de busca de provas. Mas só que essas pessoas que vão buscar as provas, que vão buscar os elementos materiais, eles precisam ter uma qualificação muito especial, né? Por quê? Porque nós vivemos num Estado democrático de direito, né? Então, quando a polícia investiga, né, ela tem que investigar e trazer elementos que comprovem, seja para responsabilizar alguém, ou seja, para inocentar alguém. Porque o trabalho da polícia, ele não é... As pessoas dizem, a polícia tem que prender, não sei o quê. Não, o trabalho da polícia não é esse. O trabalho da polícia judiciária é comprovar se aquela história que foi narrada, ela é verdadeira ou não. Se ela se presta para uma eventual futura ação penal ou não, né? Se aquela pessoa que é imputada a responsabilidade pelo crime, ela é responsável ou não, né? A autoridade policial, os agentes, vão buscar os elementos de prova para verificar se aqueles fatos eles são verdadeiros, se constituem elementos realmente que vão impor àquela pessoa uma responsabilidade criminal ou não, né? Quer dizer, a polícia não está para culpar ninguém, nem para inocentar, apenas para esclarecer a verdade a respeito daquele fato. Então, a polícia não pode tomar partido, né? A polícia não pode sempre partir de uma premissa inicial de que todo mundo é culpado ou todo mundo é inocente. É como um trabalho científico, né? Como um TCC, como eu digo para os meus alunos, né? No TCC a gente escolhe um tema, a gente lança uma pergunta, um problema e vai tentar dar uma resposta. Pode ser que aquela resposta não seja a que eu goste, né? Mas é a resposta correta, é a resposta científica. É a mesma coisa no inquérito. No inquérito a gente pode ter uma visão inicial, mas no final do inquérito a coisa pode ser completamente diferente. Para que isso ocorra, é necessário que tenha pessoas qualificadas, independentes, com conhecimento, bem remuneradas e que saibam o que estão fazendo, né? Porque se não assim não for, nós corremos o risco de ter uma polícia que não seja favorável às relações comunitárias e aquilo que a população realmente deseja do seu aparelho policial. Delegado, não sei se respondi. Respondeu muito bem. Delegado, já estamos há quase 40 minutos, o tempo está se esgotando, mas eu tenho umas duas perguntas
porque esse tema nós vamos ter que voltar a uma outra conversa online, porque, se depender, é um tema muito... Não dá. Vai toda a tarde. Mas eu tenho umas duas perguntas. Com relação à segurança pública no interior, as guardas municipais, recentemente o prefeito municipal criou em tese, porque há entendimento de que o cargo já existia desde o governo Calil, mas ele é que foi o autor do primeiro concurso. As guardas municipais contribuem com a segurança e com o melindre da violência? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação ao LGBT+, e ao racismo. Ascendeu ao poder no mundo dois líderes que são de extrema-direita. Um é nos Estados Unidos, o Trump, e o outro é no Brasil, Jair Bolsonaro, que é seguidor do Trump. Recentemente, nós vimos a polícia americana matar um cidadão negro que gerou vários protestos nos Estados Unidos. E eu pergunto, com essa ascensão ao poder desses dois líderes, a questão não regrediu, a questão do racismo que vinha evoluindo, do combate ao racismo, e a questão do combate à homofobia não regrediu, porque em 2011 o STF permitiu a união estável de pessoas do mesmo sexo, permitiu que eles pudessem adotar. E agora essas conquistas não estão regredindo e o preconceito está crescendo e o ódio, a intolerância não está crescendo? Bom, notadamente, é claro que essas lideranças elas apresentam um viés para a sociedade, uma ideia para alguns segmentos que pode se inserir dentro das instituições, né, de modo geral, pode. Mas, felizmente, nós temos que ver, assim, como os Estados Unidos, né, o Brasil também é uma federação, né? Então, nós temos uma diversidade de órgãos que compõem o Estado brasileiro, né? E não existe uma unidade, uma capacidade de unidade somente de uma administração de impor, né, a toda uma estrutura de Estado, né, num período muito curto de espaço de tempo, uma mudança extremamente radical no conceito geral da sociedade. Por quê? Essas questões que envolvem os grupos LGBTs, as questões de racismo, e não só desses grupos, mas também de outros grupos que também estão sendo afetados, os idosos, né? Veja a postura, né, das autoridades com relação ao comportamento com relação aos idosos. Também, né? Há também a questão dos jovens, dos adolescentes também, que nos últimos anos também não vem tendo políticas adequadas para atendimento da questão da população jovem. Bom, isso eu não consigo vislumbrar assim, uma possibilidade de que essas lideranças elas possam mudar o que a sociedade já tem como instituído na sociedade, né? Até porque esses grupos eles já estão organizados, eles fazem parte do nosso contexto social. A nossa sociedade ela é multicultural, ela é plural, né? Isso não tem como mudar. Isso não tem como mudar, né? Tu poderá ter alguns embates aqui e ali de determinados segmentos, mas com relação ao processo em si, isso não há como voltar atrás. O mundo não tem como dar voltas para trás. Ele pode ter alguns retrocessos momentâneos, mas a tendência é que as coisas vão retomar, né? A questão dessa que nós vimos nos Estados Unidos e no Brasil, já também ocorria na Europa. Isso aí eu já vinha falando, então, não sei se tu já chegasse a ver, eu vinha sempre falando nas redes sociais, desde 2008. Desde 2008, já fazem 12 anos, que eu falava a respeito das mudanças que vinham ocorrendo na Europa, por parte dessa nova direita, né? Uma direita que ela é movida por um populismo midiático, que se utiliza das mídias sociais, né? E que acabou sendo adotada, né? Nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos não criou nada, né? A atual cúpula americana, eles não criaram nada, eles copiaram do que lá vinha ocorrendo na Europa,
né? E o Brasil também não criou nada de novo. Isso tudo que está acontecendo aqui já estava acontecendo na Europa há uns 10, 12 anos atrás. E nós estamos tendo um reflexo. Assim como isso aconteceu no apogeu, isso vai ter o declínio também. Isso vai ter o declínio, né? Por isso que esse ano, eu digo, esse ano é muito importante para todos nós, né? Para que a gente tenha uma boa reflexão do que está acontecendo, né? Esse ano, ele não é só importante nas decisões que nós vamos tomar, né? Porque as decisões que nós tomarmos esse ano, né? Isso vai ter reflexo não na próxima administração, mas nos próximos 20 anos, nas próximas 2 décadas. Se nós decidirmos errado, né, e começarmos a decidir errado aqui na base, né, nós vamos ter problema nos próximos 20 anos. Né? Então, o que dizia o Darcy Ribeiro há uns 40 anos atrás, que nós precisávamos ter uma educação intensiva, uma educação integral, né? Dar às crianças oportunidade, preparar as crianças para o futuro, né? Se nós tivéssemos feito isso há 40 anos atrás, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Isso ninguém nega, né? Ninguém nega isso, né? É uma verdade absoluta isso, né? Incontestável. Então, o que nós decidirmos agora na base, né, vai ser o que nós vamos refletir daqui a 20 anos. Então, há que ter muita responsabilidade, né? O que me preocupa, sabe o que é, Maurício? É assim, me preocupa que como, desculpa usar uma metáfora, né? Mas assim, ó, nos colocaram assim, a gente tem na casa da gente, tem uma relação com um objeto lá da família da gente. Por exemplo, tem um vaso, né? Um vaso lá, aquele vaso nos lembra a nossa avó, a nossa madrinha, a nossa tia, o nosso tio, momentos felizes. Né? Aquele objeto nos lembra momentos felizes. Nós vamos na casa do nosso parente diz, o vaso quebrou, eu botei fora. Aquilo nos afeta, né? O nosso psicológico. Pô, aquilo ali me dá lembrança de uma tarde que eu tive ali, que eu comi bolo frito, que eu joguei bola no pátio, que eu estava brincando de carrinho, ou estava fazendo não sei o quê. Eu tenho uma lembrança legal daquele objeto que me traz o retorno da minha infância. Eu vou numa loja e encontro numa loja um vaso semelhante àquele, igual, é aquele vaso. Eu quero comprar e trazer para minha casa aquele vaso. Quero trazer e ter na minha casa porque as minhas lembranças pessoais, é a minha história que está representada ali. Mas vem o vendedor me oferece um outro vaso mais antigo. Um vaso que está meio embolorado, já está carcomido, mas ele diz, esse vaso mais antigo ele vale muito, ele é muito bom. O senhor vai comprar esse vaso é uma maravilha. Leve esse vaso, não leve esse aqui o senhor vai levar. Isso aqui não vai decorar a sua casa. Isso aqui, as pessoas que chegarem na sua casa vão olhar. Esse vaso antigo é uma relíquia, não sei o quê. Do outro lado do vaso que eu tenho, tem um vaso novo, moderno, né, arrojado, né, um vaso que está nas mídias sociais, que está no Instagram, está no Facebook. É um vaso novo, é um vaso novinho, moderno, é um novinho que todo mundo gostaria de ter. E tem o nosso vaso. Né? Então, eu acho assim, a gente tem que comprar um vaso que tem a ver com a gente e levar para casa e cuidar daquele vaso, né? Se nós deixarmos quebrar esse vaso, nós não vamos ter mais esse vaso. E se nós colarmos os cacos do vaso, não vai ser o mesmo, né? Então, isso é o reflexo que nós temos que pensar para o ano que vem, né? O que nós queremos, né? Queremos um vaso velho, podre, comido, né? Um vaso que o vendedor nos oferece de 4 em 4 anos, aparece 4 em 4 anos para oferecer, ou um vaso novo, bonito, moderno, que todo mundo acha fashion, né? Mas é um vaso vazio, né? Ou aquele que a gente tem relação. É isso que eu acho que nós temos que pensar. Tá bem, delegado. Só me responda rapidamente, porque o tempo já esgotou. As guardas municipais, elas contribuem com a segurança pública, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, a melindrar com a violência? E o que o senhor acha de uma guarda municipal em Bagé? Se der para ser... Porque o tempo está esgotando. Bem sucinto. Sou a favor das guardas municipais. Acho importantíssimas as guardas municipais. É um serviço a mais. Acho que o serviço de segurança pública dentro da cidade é responsabilidade do prefeito. O problema, por exemplo, está o jogo do Bagé e Guarani lá, o Baguá. O que o governador tem que ver com o jogo do Bagé e Guarani aqui em Bagé? Nada.
Quem tem que ver é o prefeito, né? Então, há um problema lá no bairro, lá no Ivo Ferronato, ou no Morgado Rosa, ou no Passo das Pedras, ou na área central da cidade, ou em qualquer área urbana aqui do município de Bagé. É do prefeito. A Guarda Municipal. Essa é que tem responsabilidade. O serviço do Estado do policiamento ostensivo, ele é supletivo, ele é complementar, mas ele não é o principal. O principal é o do município. O município tem que conseguir recursos, meios para estruturar a sua própria Guarda Municipal. Bem, delegado, muito obrigado. Agradeço a disponibilidade. Sei que seu dia é corrido. Desculpa incomodar o seu final de semana, porque o senhor, afinal, passa em volta durante o dia de semana e final de semana tem que falar ainda em segurança. Mas eu vou lhe procurar no futuro para nós seguirmos tratando desse tema LGBT+, e racismo, porque é um tema que não se esgota e é um tema que está em voga e que nós temos que defender eles, porque, na verdade, eles estão sendo marginalizados e desnecessariamente, inutilmente. Nós temos que ter consciência, como sociedade, que devemos viver com o diferente, com a diversidade toda. Um abraço e obrigado, delegado. Subscreva as tuas palavras. Um abraço a todos, né? E um bom fim de semana para todo mundo. Muito obrigado. Boa semana. Está aí o delegado Luiz Eduardo Benites, delegado regional, falando sobre segurança pública e o mês de junho, que foi o mês que comemorou o combate à homofobia e a defesa do movimento LGBTQI+, e também ao combate do racismo, e certamente vamos voltar com o delegado no futuro para falarmos sobre a ascensão da violência doméstica que esta pandemia fomentou e também a violência aos idosos. Lembrando que temos o apoio da Internet Rural. Mande um WhatsApp para 997-020054, 997-020054. Antenas e equipamentos instalados gratuitamente em mensalidade que cabem dentro do seu bolso. CIP, Centro Integrado de Pediatria, ali na Carlos Mangabeira, em diagonal ao SAMU. Os melhores pediatras de Bagé e região, capitaneados pelo Dr. Rubem Dario Salazar. E também GVD Contabilidade Despachante, ali na Barão do Triunfo 864, faz serviço de despachante da sua empresa e do seu automóvel com seriedade, agilidade e galhardia. Um abraço e até a próxima entrevista.